Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carla, muito prazer. E hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento e como que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento vão impactar diretamente na nossa rotina, nos nossos hábitos, enfim, na nossa vida como um todo. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto tão relevante, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para você sempre ficar por dentro de todos os conteúdos novos que eu trago por aqui. Bom, então vamos lá. O que tem a ver o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal com a minha rotina e os meus hábitos? Talvez você possa pensar que isso não tenha nenhuma ligação, que isso não está diretamente conectado e que uma coisa não vai interferir diretamente na outra. E eu estou aqui para te dizer que sim, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Absolutamente tudo na nossa vida, tudo que a gente vai fazer, as nossas escolhas, as nossas decisões, enfim, qualquer coisa que a gente faça no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida como um todo, vai ser a partir do nosso nível de autoconhecimento, do nosso nível de desenvolvimento pessoal, da forma como nós compreendemos a nossa própria vida, como nós conseguimos perceber as nossas decisões, as nossas escolhas, enfim, tudo que está à nossa volta. E é por isso que o autoconhecimento, ele está diretamente ligado com a nossa rotina. E eu vou te explicar um pouco melhor com um exemplo prático aqui, para você conseguir entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Eu vou usar o meu exemplo da minha rotina, da minha vida, para simplificar, para você conseguir entender que talvez você consiga se identificar com a minha situação. Eu vivi uma rotina onde eu não gostava da minha rotina, eu era estressada, eu era mais ansiosa, agitada, insatisfeita, os meus hábitos eram horríveis, então eu vivia num contexto que era um caos, basicamente. E quando eu estava nesse contexto, eu não buscava e eu não trabalhava o autoconhecimento, ou seja, eu sabia muito pouco sobre mim, sobre a minha vida. Basicamente, eu estava simplesmente sobrevivendo um dia depois do outro, indo com a manada, digamos assim. E só para contextualizar, para você conseguir entender um pouquinho melhor, hoje eu vivo uma rotina que é completamente gostosa para mim, que eu amo, eu faço o que eu amo a minha rotina, os meus hábitos, tudo isso foi transformado. E hoje eu vivo um cenário que é completamente diferente do que eu vivia há alguns anos atrás. E isso foi possível porque eu comecei a me desenvolver, eu comecei um processo de autoconhecimento que me permitiu enxergar a minha realidade de uma forma diferente. Porque enquanto a gente não trabalha nós mesmos, a gente acaba se convencendo de que a nossa vida, a forma como nós estamos vivendo, é isso que tem pra gente, que não existe possibilidade de mudança, que não tem como a gente ter uma rotina diferente, que não tem como a gente melhorar os nossos hábitos, afinal de contas, a gente não tem tempo, trabalha muito, não tá sempre correndo atrás das coisas e não consegue alterar, equilibrar essa rotina para ter hábitos saudáveis, para conseguir interligar todas as coisas da sua rotina, fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que é necessário para você, o que é prioridade para você, porque basicamente falta tempo e a gente tá sempre correndo atrás de alguma coisa. E eu também vivia exatamente nesse mesmo cenário, então eu estava sempre correndo, sempre com pressa, sempre estressada, sempre agitada e nunca tinha tempo para fazer nada. Então eu não fazia exercícios, eu não tinha hábitos como leitura, boa alimentação, eu não tinha absolutamente nada de hábitos positivos, hábitos que vão realmente agregar alguma coisa para a minha vida. Só que o que a gente precisa perceber é que quando a gente está nesse contexto, a gente acaba arrumando muita desculpa para aquilo que a gente não quer fazer, para aquilo que a gente ainda não internalizou essa necessidade de realizar, e a gente arruma tempo para coisinhas mais fúteis, para coisinhas que são mais banais, mas que a gente acha gostoso para aquele momento. E esse é um grande ponto que as pessoas caem e muitas vezes demoram muito tempo para conseguirem sair disso, para conseguir se dar conta de que está inserido nesse contexto. Por quê? Como assim? Por exemplo, eu não tinha tempo para fazer exercícios, eu não tinha tempo para fazer leitura, mas em contrapartida eu tinha tempo para ficar no celular, eu tinha tempo para atualizar todas as redes sociais, eu tinha tempo para ver todas as novidades, eu tinha tempo para ver a vida de todos os famosos, de todas as pessoas que eu seguia e acompanhava e achava o máximo. Então olha só a distorção das prioridades, olha o quanto a gente está perdido, o quanto a gente não sabe realmente o que é importante, como a gente não sabe o que a gente está fazendo
dependendo da nossa própria vida. Então, são esses fatores que a gente precisa analisar. Por quê? A partir do momento que você começa a trabalhar você mesmo, que você começa a olhar para você, para dentro de você, para suas crenças, para o condicionamento, para a forma como você vem lidando com todas as coisas à sua volta, para como você responde aos acontecimentos, enfim, para tudo isso, quando você começa a fazer uma análise, quando você começa a entender melhor, você percebe que existe muita coisa aí que está prendendo você. Você percebe que existe muita coisa que está impedindo que você melhore, que está impedindo que você mude algo na sua vida ou na sua rotina. Por quê? Aquele condicionamento, aquelas crenças, aquilo que você acredita é uma verdade absoluta para você. Então não existe nenhuma realidade fora desse círculo que você está inserido, enquanto você não entende que você está numa bolha e que você precisa romper essa bolha, para que você consiga dar um passo para fora da sua zona de conforto, um passo para fora das suas crenças limitantes, que você consiga enxergar as coisas sob uma percepção diferente. Então, enquanto a gente está com essas lentes, digamos assim, a gente não consegue enxergar possibilidades. Então, claro que a gente não vai ter tempo para fazer coisas que não são prazerosas no momento, e a gente vai ter tempo para fazer tudo aquilo que é prazeroso naquele momento que eu estou ali. Então, ver as redes sociais, assistir algum filme, alguma série, algo do tipo. Eu vou ter tempo para isso, mas eu não vou ter tempo para leitura, para estudos, para exercícios, para preparar uma alimentação mais saudável, para ficar um tempo cuidando de mim, autocuidado, espiritualidade, relacionamentos, enfim, todos esses pilares que são essenciais na nossa vida, a gente não se dá conta de que realmente são importantes e que justamente esses pilares que vão fazer com que a gente consiga conquistar aquilo que a gente deseja. Então, você vai entendendo mais sobre você, sobre tudo isso, e se dá conta de que está usando muito mal o seu tempo, que as suas prioridades estão muito distorcidas, que você prioriza assistir alguma coisa, que você prioriza ficar nas redes sociais vendo a vida de outras pessoas que definitivamente não vão te ajudar em nada, não vão te levar para lugar nenhum. Então não tem sentido algum você ficar usando tanto do seu tempo, que é muito precioso, assistindo, olhando, vendo esse tipo de coisa. E foi essa visão que eu tive, foi essa ficha que caiu pra mim, que eu usava muito tempo com coisas que realmente não me tirariam de onde eu estava, que não agregariam em nada pra minha vida. Só que eu só consegui ter essa percepção quando eu fui trabalhando mais sobre mim, quando eu fui me conhecendo mais, quando eu fui entendendo sobre os meus objetivos, sobre as minhas prioridades, quando eu fui me desenvolvendo mesmo. Porque antes estava tudo certo, antes estava tudo bem, eu simplesmente não tinha tempo, eu estava cansada, estressada, tinha uma rotina que eu odiava, trabalhava com algo que não estava legal pra mim, e aí eu ia seguindo assim. Então, as consequências de levar uma rotina, uma vida dessa forma, elas vão chegar. E você vai ter que lidar com elas. Então, o ideal é que você tente ajustar essa rotina, criar uma rotina, construir uma rotina que seja intencional, que tenha realmente tempo para você fazer aquilo que é importante, que seja mais equilibrada, antes de você ter que trabalhar com as consequências de uma rotina agitada, corrida e sem tempo. E esse ajuste dessa rotina só é possível se você trabalhar o seu autoconhecimento e o seu autodesenvolvimento. Sem isso, você sempre vai cair nas mesmas desculpas, no mesmo ciclo, nas mesmas situações, e você não vai conseguir sair dessa bolha, porque você acredita nisso e você está comprovando na sua vida, e aí realmente você não vai conseguir encontrar soluções. Não importa se você mude sua agenda, não importa se você mude seus horários, não importa o que você faça, se você não trabalhar o seu autoconhecimento, a sua percepção, as suas crenças, a forma como você está vendo tudo isso, você não vai conseguir ter mudanças significativas. Você não vai conseguir alterar grandes coisas na sua rotina. E eu te dei o meu exemplo porque eu consegui transformar basicamente todos os meus hábitos. Além dos meus hábitos, eu mudei a minha rotina, obviamente, também. Porque a rotina que eu estava inserida não me fazia bem, não era algo que eu gostava. Exigia muito de mim, era cansativo, era estressante, desgastante. Então é claro que o trabalho consumia muito de mim. Eu não tinha energia, não tinha força de vontade para fazer outras coisas, outras atividades. Então eu passei por todo esse contexto, se você não sabe,
eu passei por uma transição de carreira. Eu até tenho vídeo aqui no canal falando sobre a minha transição de carreira. Mas enfim, que foi possível eu realizar essa transição de carreira justamente porque eu entendi mais sobre mim, porque eu entendi onde eu estava inserida, porque eu entendi onde eu queria chegar, o que eu gostaria de viver, porque eu entendi sobre as minhas crenças, sobre o meu condicionamento, sobre a minha percepção. Eu fui entendendo sobre todos esses fatores. E aí, conforme eu obtive essa compreensão, eu fui tendo clareza do que eu deveria fazer, de quais decisões tomar. E aí, aos poucos, tudo foi se encaixando, tudo foi se alinhando. Então, os hábitos e a rotina foram também se organizando e foram melhorando. E é claro que a nossa rotina, os nossos hábitos, a gente sempre vai estar melhorando, vai estar modificando alguma coisa. A gente sempre vai estar buscando aprimorar, lapidar alguma coisinha, porque a gente sempre tem o que melhorar. Mas, basicamente, de onde eu estava para onde eu estou hoje, eu mudei da água para o vinho, dá para se dizer assim, porque os meus hábitos atuais com os hábitos que eu tinha, não tem nem como comparar. Então, o autoconhecimento me permitiu mudar, e eu percebo que muitas pessoas tentam mudar a sua rotina e os seus hábitos e não conseguem. Elas até começam, mas depois elas já desistem, elas voltam, elas começam e elas param. Então, por que isso acontece? Porque realmente elas estão tentando mudar algo externo sem olhar para dentro, sem mexer no interno, que é realmente aquilo que vai ser mais importante. É o que vai determinar se você vai conseguir ter constância naquilo que você está tentando mudar ou não. E por mais que isso pareça um pouco estranho, um pouco confuso, é porque esse assunto, ele realmente é mais complexo mesmo. Por quê? A gente precisa trabalhar nós mesmos para que a gente consiga mudar a nossa reação, a nossa resposta, as nossas decisões, a nossa percepção. Se a gente não mudar o nosso interior, se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente sempre vai continuar com as mesmas opiniões, a gente sempre vai continuar com a mesma forma de pensar, com a mesma percepção. Então, é claro que nada vai mudar. Porque as minhas prioridades, mesmo que estejam distorcidas, elas vão continuar sendo as mesmas. Porque eu ainda não entendi a necessidade de mudar, eu ainda não entendi que as minhas prioridades talvez possam ser outras, diferentes, que talvez eu esteja distorcendo tudo isso. E é aí que o autoconhecimento vai entrar, para trazer todas essas respostas para que você consiga entender mais sobre você e sobre a sua vida. Eu espero ter contribuído. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e também aproveita para compartilhar esse vídeo com alguma pessoa especial, alguém que você goste, para que essa pessoa também possa entender como é que ela vai fazer para organizar, para realmente mudar a rotina e os hábitos dela, o que realmente vai ser efetivo nessa prática. Muito obrigada pela sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo.